próprios LGBT. Bom dia! Boa tarde! Muito boa noite. Esse é mais um vídeo do programa 3, versão YouTube. Estamos aqui em parceria com a galera do Cine RG e para lembrar sempre, hashtag eu e este garotinho aqui do lado não somos namorados. No vídeo de hoje iremos falar sobre o filme Má Educação, dirigido pelo brilhante diretor Pedro Almodóvar. Almodóvar? Almodóvar. Vou chamar ele de Pedro, porque a gente é Pepe. íntimos e eu vou falar PP. Exatamente, o PP. O filme conta a história de um diretor de filmes que está num período de crise criativa e recebe a visita de um grande amigo de infância que, coincidentemente, também foi sua primeira paixão. Além dele ser a primeira paixão desse diretor, ele também virou ator e ele está procurando por trabalho. Esse amigo, então, leva até ele uma história escrita por ele que ele quer muito transformar em filme. E no decorrer do processo todo, esse diretor acaba descobrindo que essa história tem muito a ver com o passado que ele teve com esse amigo, na época que eles eram coroinhas de um colégio de padres. Pegando esse gancho que você acabou de falar, existe uma discussão no filme muito forte em relação à pedofilia e à igreja, né? Eu não sei como falar isso sem ser apedrejado quando eu sair na rua depois. Mas existem vários filmes que relatam, né? E também apareceram vários casos na mídia sobre padres pedófilos, né? Que abusavam de crianças, de meninos, e enfim. Então a gente sabe que desde antigamente existem rumores e comprovações de que isso aconteceu no decorrer da nossa história. E aí isso é retratado no filme. Porque quando ele era mais novo, o personagem principal, ele estuda exatamente num colégio de padres, né? Que os padres são os professores, e ali acaba acontecendo um episódio de abuso sexual, onde existiu a pedofilia do padre com o garoto. Isso. O nome do garoto é Inácio. É o personagem que tinha ali. E o outro garoto se chamava Henrique. E é exatamente a história desses dois meninos dentro desse colégio que ativa, né, que solta o gatilho para que toda essa história aconteça. O mais legal de tudo é que o filme, apesar de ele ser um filme extremamente crítico da questão da igreja, junto com a pedofilia e tal, ele trata o assunto com uma naturalidade muito grande. Ele, em momento algum, ele é um filme bruto. Ele é um filme que simplesmente fala, olha, existe e está aí. E ele mostra. E muito da discussão do filme, eu acho que vem a partir daí também. Um ponto que eu acho importante a gente discutir, e que eu acho que tem muito a ver a respeito com isso também, é a questão da hipocrisia que acaba rondando a questão da instituição da religião. Não apenas do catolicismo, do cristianismo, tá, gente? Da religião de uma maneira geral. Porque a gente sabe que tudo que a gente precisa de um bem maior, né, ou de um herói para poder jogar as nossas expiações, as nossas culpas, ou para tudo que a gente tem um herói para fazer tudo isso, a gente tem um vilão em contrapartida para a gente colocar a culpa das merdas que a gente faz. Então, eu acho que a hipocrisia religiosa, ela vai muito nisso, ela tem muito isso daí. Porque aí a gente para analisar, né? O voto de castidade, ele acaba sendo válido nesse sentido? Né? Porque existem, da mesma maneira que existem casos de padres que são pedófilos e tal, a gente sabe que é uma coisa que a gente não pode generalizar, mas tem casos de padres, por exemplo, que podem ter uma família, né? O que isso, de repente, o fato deles terem uma família, deles terem uma vida em comum numa sociedade, deles terem filhos, deles terem um relacionamento amoroso com uma outra pessoa, o que isso tira deles o poder deles fazerem o bem ali para quem quer que seja. Então, o bendito, na a bendita verdade... que o cristianismo e a instituição e a igreja coloca em cima da situação do sexo. Isso, na verdade, vai para a Igreja Católica e não para as outras religiões, né? Sim, sim.
E uma vez eu perguntei isso para uma amiga minha que é super católica, e eu perguntei por que o padre não podia casar. E ela me explicou uma coisa que depois eu fui ler, né, em outros lugares, e realmente fala que o fato do padre não casar é porque o padre, na verdade, é uma pessoa considerada santa e ele tem que exercer o trabalho dele em prol da comunidade a qual ele vive. Então, ele não pode ter uma família porque a prioridade dele tem que ser a sociedade, tem que ser a comunidade e não a família dele, porque senão vai entrar num conflito. Se ele tem uma família, é óbvio que ele vai ter que dar atenção para a família dele e ele jamais vai poder ficar entre a cruz e a espada, entre a família e a vocação e a comunidade, entendeu? Então, é isso que está explicando, foi isso que ela me falou, isso que eu li em outros lugares também. Se a gente está falando alguma coisa errada aqui, que você que está vendo esse vídeo agora nos corrija nos comentários que tem, mas a explicação que nós temos para os padres não poderem constituir uma família é exatamente isso, porque eles têm que dedicar a vida deles em prol da comunidade e da sociedade. Claro, e aí o instinto deles acaba vazando para um lado completamente errado de praticar a pedofilia, não é mesmo? Palmas para isso? Meu cu. Então é isso. No filme tem uma coisa que me gera um incômodo, e acredito que para você também, que é a interpretação de um homem hétero, cisgênero, fazendo a interpretação de uma personagem transexual, né? Isso que incomoda a gente bastante, porque parece que não tem atores e atrizes transgêneros, né? Que aí você tem que pegar uma pessoa para fazer o papel de outro. Não que não possa, mas a gente tem que dar visibilidade para essas pessoas, porque a gente sabe que o mercado de trabalho já é super difícil para transexuais e travestis. E aí você tem um papel onde você pode dar para essa pessoa fazer, por que não oferecer esse papel? Sabe? Parece que não existe atores e atrizes transexual. E a gente sabe que existe bastante. Eles só não têm oportunidade de trabalho. E quando existe um personagem trans, não que eles, assim, eles podem e devem interpretar personagens héteros, mas quando existe um personagem trans ali, ele consegue dar muito mais verdade, ele e ela conseguem dar muito mais verdade pros personagens. E é uma questão de visibilidade, sabe? É uma oportunidade de mostrar o trabalho deles, né? Que é invisibilizado cada vez mais nos filmes que a gente vê. Eu entendo que esse filme aconteceu há muitos anos atrás e que lá não se falava sobre isso, né? Quando o filme foi criado, não se falava sobre essa questão. E que hoje a gente fala bastante. Mas é uma crítica que a gente sempre faz em todos os filmes que a gente vê, onde tem um papel de uma transexual ou de um transexual, que deveria ter sido feito por um transexual ou uma transexual, e não por um heterossexual. Sim. Bom, é questão de oportunidades, né? A gente já falou isso nos 2 vídeos anteriores e a gente vai sempre ressaltar sobre isso também. Uma das linguagens utilizadas no filme é o que a gente chama de metacinema, que é o cinema dentro do cinema. Em alguns momentos ali, a gente fica... É um jogo feito, né, entre o diretor e quem está assistindo, para você não saber se o que você está assistindo é um filme ou se é uma realidade. Isso é um ponto muito utilizado, é um tipo de linguagem muito utilizado também no teatro, que é o que a gente chama de metateatro. E é uma coisa muito bacana, porque você não consegue distinguir o que é realidade e o que não é. Se é ficção dentro da ficção, se é realidade dentro da ficção. Então, é um jogo muito interessante entre quem está assistindo e quem Fica está até um apresentando. pouco confuso, né? Quando a gente está assistindo e você fica assim, tá, mas peraí, isso daí tá fazendo parte da história do filme ou é do filme que eles estão vendo dentro do filme? Exatamente. Né? Até Eu acho porque a história engraçado isso. começa, até porque a história começa com o diretor procurando uma pessoa para fazer um filme. Então, assim, tem tudo isso aí, mas é um jogo bem legal. Se você tiver com a cabeça bem aberta, você vai curtir esse lance do filme. Voltando um pouco na questão da personagem transexual que tem no filme, eles colocam ela
não como uma heroína, mas eles humanizam ela bastante no filme e que isso é um ponto positivo, né? Sim, nas entrevistas que a gente fez, né, a gente fez uma série de entrevistas com pessoas do meio LGBTQIA+, e nós entrevistamos algumas mulheres trans. E um dos pontos que elas colocam é que, às vezes, por exemplo, quando elas vão ser visibilizadas na mídia, elas são sempre visibilizadas como aquela que, né, a da superação, a mocinha da história e tal, e não, elas querem ser representadas como pessoas comuns, né? Porque geralmente quando a gente fala em mulheres trans, já que ela é trans, não vamos colocar nenhum defeito para ela, não vamos fazer isso. E na verdade, o que essas mulheres trans falaram aí pra gente é que elas são seres humanos como qualquer outro, elas são dotadas de defeito, de qualidades, como qualquer outra pessoa. E o que o filme faz é exatamente colocar uma personagem que tem essa montanha russa dentro dela, de situações boas e ruins, e de uma pessoa que apenas responde aquilo que a vida dá para O ela. que é inerente a qualquer ser humano, independente da ideologia de gênero ou orientação sexual da pessoa, né? Que isso é o que torna você humano, né? Essas nuances que você tem de altos e baixos e que você faz parte. Quando colocam que você, igual você falou agora, como não colocar defeitos e manter a pessoa como uma heroína e superação, acaba criando uma outra imagem e não humanizando ela como deveria. Que todo mundo sabe que o ser humano é passível de erro, então a gente vai errar diversas vezes. E quando você tira isso, acaba dando um outro tom para a figura da pessoa. Então, Acaba com maniqueísmo, de ser apenas exa muito bom ou é muito ruim. Ninguém é 100% bom ou 100%. exatamente. E o filme mostra isso de uma forma muito clara e muito boa, né? Então, é um ponto positivo, apesar de a gente já ter feito uma crítica sobre isso. Sim. O título do filme é Má Educação e não é à toa. É importante a gente frisar que o filme também coloca como ponto principal o quanto um trauma de infância pode causar no seu desenvolvimento ao decorrer da vida. Isso é comprovado psicologicamente, que grandes traumas da vida de uma pessoa vêm da infância, e o filme ele reforça isso cada vez mais, não à toa por situações que acontecem dentro de um colégio interno de garotos, que é administrado por padres, por pessoas que se envolvem ali com as outras pessoas através da religião e que acabam causando trauma na vida dessas pessoas para o resto da vida delas. O filme também tem uma cena que tem um conteúdo ali muito sexualizado, né? Eu acho que eu posso dizer assim, que é a cena em que o padre termina a missa e o coroinha ajuda ele a tirar todos os adereços, as vestes ali, e acaba sendo uma cena muito erótica, muito sexualizada, que pode vir a ser um problema no que a gente está falando ali na questão da pedofilia, né? E aí, só para as pessoas entenderem qual que realmente é a função de uma criança, né, dentro da igreja ali e tudo mais, que a gente chama de coroinha, né? Os coroinhas, na verdade, eles auxiliam o padre, o bispo, o diácono ali na celebração da missa. Então, eles são, na verdade, vamos considerar como um amigo do padre. Então, tipo, tudo que o padre precisa ali durante a missa, os coroinhas vão ajudar, né? Além de falar com o público, a comunidade que está ali, eles vão auxiliar. Então, eles têm que arrumar o altar, daí depois, quando termina a missa, eles guardam as coisas do altar. Então, isso é inerente à função dele. É que, como foi colocado no filme, ficou muito erotizado, sexualizado, e ali a gente viu um gatilho que pode falar assim, daí pode surgir um assédio, uma violência sexual, uma pedofilia. Então, é isso que foi uma cena meio chocante, não sei. Acredito que tenha sido de propósito que ele tenha feito a cena desse jeito. Eu não sei como acontece dentro da igreja, porque eu não sou católico. Aliás, eu sou ateu, não tenho religião nenhuma. Então, o pouco que eu entendo da religião católica, porque apesar de hoje eu ser ateu, eu fiz primeira comunhão, eu fui batizado,
Então, eu sei de algumas coisas, tenho amigas muito religiosas e quando eu tô com alguma dúvida em relação à igreja, eu pergunto para elas, mas eu nunca perguntei sobre a questão do coroinha, então eu não sei o que é o trabalho dele por trás, né? O que ele faz depois. Eu sei que ali, durante a missa, ele organiza o altar, ajuda o padre, organiza de forma geral, é um auxiliar, né? Meio que um faz tudo ali para ajudar o padre no decorrer da missa. Só que agora, quando termina, eu sei que é uma das funções inerentes ali é arrumar o altar, mas depois o que ele faz, aí eu já não sei. É que a cena deixa claro que, assim, apesar de todo o cenário estimular o padre a fazer aquilo tudo e possa vir a ser uma justificativa na cabeça do padre de que, assim, nós estávamos lá e aquilo aconteceu, qualquer situação que tenha acontecido ali dentro é única exclusividade de responsabilidade do padre, de que fez aquilo tudo ali. Isso dentro do universo do filme, tá, gente? Não estou dizendo aqui que é o que acontece em toda igreja, que não é. Apesar da gente saber que existem situações e tal, mas a responsabilidade ali do que está acontecendo é toda e exclusivamente do adulto. Isso fique bem claro. Voltando no gancho do título do filme Má Educação, a gente também tem que falar sobre a repressão dentro desses colégios. Algumas cenas remetem muito a como se aquilo fosse um treinamento de quartel, né? Tem uma cena, inclusive, que ela é mostrada de cima, em que mostram os meninos fazendo exercícios físicos ali, que parece que eles são soldados, parece que é um monte de soldado enfileirado, assim, fazendo exercícios físicos. Isso me remeteu muito a isso. Então, eu acho que Má Educação também fala sobre a repressão que as pessoas sofrem durante a infância e o quanto isso pode prejudicar a vida delas para a vida toda, que é exatamente o que o filme nos mostra. E também fala sobre a busca da identidade do ser, né? E a gente tem isso representado no personagem do Angel, quando ela tá, quando Ángel, ela, Ángel. mas eu vou falar Angel porque eu tô no Brasil. A personagem da Angel, né? E porque é num ambiente religioso. Então a pressão que ela sofre é muito grande para buscar a identidade dela, porque a gente sabe que pessoas trans, elas já no nosso ambiente normal, e quando eu digo normal é fora do ambiente da igreja, né, de pessoas que não vivem numa comunidade da igreja, já é difícil. Para uma pessoa que convive no meio seja católica, evangélica, enfim, de alguma doutrina, fica muito mais difícil. Porque ela tem influências religiosas que vão falar coisas contra o que ela está buscando para ela, na vida dela como indivíduo, sabe? Então aí fica muito difícil. E é legal que o filme aborda essa questão, né? Da busca pela identidade. Quem eu sou? Qual é o meu papel aqui como ser humano na vida, perante a sociedade? O que eu quero para mim? Eu devo continuar aqui? É minha vocação? Eu devo seguir esse caminho? Não devo? Então são essas questões que que são abordadas, na verdade, no filme. O Ángel, inclusive, que é o personagem do Gael Garcia Bernal, esse é o nome artístico dele, tanto que ele pede durante o tempo inteiro, enquanto ele está conversando com o diretor do filme, ele pede todo o tempo para que ele seja chamado de Ángel, ele não gostaria de ser chamado de Inácio, que é o nome pelo qual ele se apresenta logo que ele chega no filme. Então fica aquela dúvida, e exatamente essa situação da busca pela identidade. Ele é Ángel, ele é Inácio, ele é anjo mesmo, ele não é. Essa questão do nome anjo também tem muito a ver com a conotação religiosa pelo qual o filme passa também. Então, assistam o filme Má Educação e tirem suas próprias conclusões a respeito. E se você gostou, dê like, compartilha. Então, se você gostou do se você gostou do vídeo curte, se você não gostou, é só não assistir. Espera, fala de novo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Tudo Se bom? você gostou do vídeo, curte, compartilha, Espera assina o aí, nosso. fala de novo que o meu som ficou. Quando eu falei tudo bom, tá na sua fala, vai. Se você gostou, curte. Se você gostou, compartilha. Se não gostou,
paciência, é só não assistir de novo. Se você gostou, então, como eu já disse, assina o nosso canal e ajuda a gente aí, beleza? Até o próximo vídeo.